Olá, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês para falar sobre gestão logística no curso de especialização em gestão pública municipal da Universidade Aberta do Brasil, pela Universidade Federal de Rondônia, aqui neste caso. A logística é algo fascinante, é algo que faz com que nós tenhamos tudo o que precisamos, no tempo certo, no lugar certo, na hora certa. Basicamente, esse trabalho ele desenvolve um conjunto de processos que fazem com que nós possamos ter o melhor resultado possível, desde que cada um cumpra com a sua parte na cadeia produtiva e distributiva. O professor Rodrigo Alvarenga Rosa, que forneceu a apostila desse trabalho do curso de especialização em gestão pública municipal, trabalha uma definição de logística, que eu vou ler aqui para nós agora, onde ele diz que a logística é definida como a colocação do produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no prazo certo, na qualidade certa, com a documentação certa, ao custo certo, produzindo ao menor custo, da melhor forma, deslocando mais rapidamente e agregando valor ao produto e dando resultados positivos aos acionistas e clientes. Tudo isso respeitando a integridade humana de empregados, fornecedores e clientes e a preservação do meio ambiente. Você pode ver aqui que a logística também é uma das áreas que se preocupa com a sustentabilidade do nosso planeta. Então vejamos, existe uma diferença básica entre logística e gestão logística. Porque enquanto eu tenho a logística como sendo um trabalho que vai desde o momento em que o produto é concebido até ele chegar nas mãos do seu cliente final, a coordenação das diferentes atividades componentes da logística, que torna um conjunto harmonioso, uma busca pela diminuição de custos. Tudo isso faz parte de um processo um tanto maior, que seria a gestão da logística. Então, se eu, por exemplo, é importante ressaltar o que eu vou dizer agora. Se eu disser que eu tenho a logística de um produto, a logística de um serviço, a logística de um determinado segmento da indústria, a logística de um determinado segmento, por exemplo, de turismo, eu vou estar agindo de forma a pensar a gestão de todo esse processo. Então vejamos, se eu disser a logística de transporte, logística da armazenagem, logística de estoque, isso não existe. O que existe é transporte, armazenagem e estoque. Isso faz parte do processo da logística, não é a logística propriamente dita. Há um tempo atrás eu fui num fast food em São Paulo, num shopping, onde a empresa se propunha a entregar o alimento pronto, do momento em que você, após passar pelo caixa, chegar no balcão e já pegar o seu sanduíche pronto. Achei fantástico o processo, porque realmente eles cumpriam com aquilo que havia sido prometido. Este é um trabalho de logística. Na realidade, existe uma gestão por trás desse desafio. Como a logística ela tem tudo a ver com a satisfação do consumidor final, do cliente, do usuário, ela precisa ter uma gestão que seja, digamos assim, que prime pela perfeição, que prime pela excelência em cada parte do seu processo. Por quê? Porque num processo de logística, eu tenho a figura do transporte, da armazenagem, do estoque, e tudo isso é avaliado pelo cliente. Ou seja, quando chega na ponta, quando chega no cliente final, aonde ele realmente tem que chegar, esse cliente já construiu uma avaliação. O trabalho que é feito aqui nesse nosso estudo, ele é voltado para o serviço público. Então, como eu utilizei um exemplo ainda há pouco, com relação a uma iniciativa privada. Se eu levar em consideração que no nível de concorrência, no nível de marketing que existe nas organizações privadas, fazem com que elas não pequem, que elas evitem o mínimo de pecado, o mínimo de erros possível
na sua logística. Porque a concorrência está aí justamente para tomar espaço daquelas organizações. E na organização pública, como é que se processa? Se eu falar aqui sobre um trabalho da prefeitura, por exemplo, eu vou estar competindo com quem? Eu vou estar competindo com a imagem da organização pública. Eu não vou estar competindo com outra prefeitura, eu não vou estar competindo com outro órgão, digamos assim. Mas eu vou estar competindo com a imagem. O que vai ser importante vai ser aquilo que a organização prometer que ela tem que cumprir com os seus consumidores. Estes termos, inclusive, parecem que migram da iniciativa privada para a administração pública. Quando eles fazem essa migração, eles facilitam a compreensão. Porque veja só você que está assistindo agora, essa visão do consumidor final, a visão do usuário no serviço público, a visão da comunidade, a visão da sociedade, ela é similar a um serviço da iniciativa privada. Portanto, essa visão, ela vem inclusive com uma proposta da Inglaterra já há muito tempo, que também a gente vai ter observações dessas interessantíssimas na apostila. Porque veja bem, para o fornecedor, seja ele o governo do estado, a prefeitura, a Câmara Municipal, o organismo público, aquilo que acontece para que os produtos, o resultado do trabalho, chegue até o seu usuário, é como se fosse um conjunto de fotografias, um álbum de fotografia. Porque, vejamos, a fotografia do setor da recepção, por exemplo, do organismo público, a fotografia do processamento de dados, a fotografia da elaboração do documento, a fotografia de saída desse documento para o cliente, por exemplo. Quando você passa esse processo para o cliente, ele interpreta como sendo um filme. Então, é a vida real ali, não tem tempo. Se você vai querer corrigir as coisas de forma online, de forma imediata, de forma improvisada, cada vez mais você vai ter problemas com a sua logística. Imagine você, eu venho para essa gravação e aí tem o transporte, o carro que me traz até aqui. Quando eu chego aqui, tem todo um equipamento pronto para que eu possa gravar. Aqui já tem um copo d'água para eu beber durante a gravação, porque acaba ressecando a garganta. Eu tenho aqui o material que eu pedi para que fosse impresso. Então já pensou, eu chego aqui e falo assim, olha, eu vim aqui falar sobre logística, cadê a apostila, cadê o material? Eu falo, a gente vai providenciar. Muitas coisas já aconteceram assim no serviço público e a gente hoje já tem uma aceleração, uma melhoria desses processos com o advento da qualidade total, que trouxe também para o serviço público esse avanço. E no caso, a logística hoje, essa logística integrada, vocês já pensaram, por exemplo, numa cirurgia? Ou seja, eu tenho que ter a garantia de que vai ter a energia elétrica, a água, os profissionais todos ali, o médico preparado, o bisturi, todos os acessórios que eu preciso. Se eu preciso, por exemplo, de algum equipamento, alguma coisa que vai trazer sucesso para aquele paciente que está ali. Tudo isso é resultado do processo de logística, certo? Então, vimos aqui a definição de logística e um comentário geral aproximado de como se processa a logística no serviço público. Prosseguindo, eu tenho atividade de planejamento da logística, ou seja, todo esse processo ele não pode acontecer por acaso. Ele tem que ser um processo planejado. Então eu preciso ter também as pessoas certas, nos lugares certos, na hora certa, com a competência adequada para que eu tenha uma excelência no processo de logística. Então, eu tenho um processamento de pedido, uma gestão de transporte, uma gestão de estoque, um controle do estoque, saber exatamente a localização de cada um dos produtos que foram comprados, saber, por exemplo, como melhor armazenar os produtos que eu tenho
isso implica, inclusive, pensar da seguinte maneira: eu estou aqui basicamente falando sobre o fornecimento de produtos, coisa que se faz muito pouco no governo, que se faz muito pouco na iniciativa pública. Na realidade, o que eu preciso é ter uma preocupação de como eu vou prestar um serviço de melhor qualidade. Ou seja, o meu produto na iniciativa pública é um produto, ele é um serviço. E serviço, o cliente ele não julga pela qualidade, ele não é uma coisa intangível, não é algo assim, digamos, que você diga assim, esse papel aqui é de excelente qualidade, ele tem uma textura assim, não. O serviço ele é percebido, ele é sentido. Portanto, mais ainda eu tenho que tomar cuidados para que o meu cliente construa uma opinião favorável quando ele passa pelo serviço de uma iniciativa pública. Por exemplo, eu tenho aqui o nível de serviço. O nível de serviço ele é definido justamente pela visão do cliente em relação ao serviço que ele passa. Ainda bem, né? Porque, por exemplo, vou mais uma vez comparar com a iniciativa privada. Você vai para um cinema. E aí tem, no caso, o marketing, o trabalho de marketing que é feito para promover um filme, ele funciona da seguinte maneira: você tem um cartaz, você tem o trailer, existe também o lançamento do filme pelo artista principal, que às vezes vai para um país, vai para algum lugar para poder mostrar o filme. Vai fazer um trabalho que a gente chama de relações públicas do filme ali. Aí o que acontece? E são investidos milhões de dólares nos filmes. Aí veja só o que acontece. Aí você vai ao cinema. Então, o que é prometido para você? Quando você chega no cinema, é prometido que você vai ter uma cadeira confortável, ar-condicionado, que mais? Um bom som. Isso também faz parte de um processo de logística daquele serviço que você passa. Você compra seu ingresso e você entra para assistir o filme. Vejamos, quando você assiste ao filme, você constrói uma opinião, que é o nível de serviço daquele filme, que é o nível de qualidade, que é o nível de percepção que você tem em relação ao que você viu ali. Você pode chorar, você pode sorrir, você se diverte, você fica tenso. Foi isso que o filme prometeu? Foi isso que o filme entregou? Então você é um cliente insatisfeito porque você percebeu que ou seja, que a sua percepção foi exatamente aquilo que o filme prometia. Mas a maioria das vezes, eu posso ter pessoas que dizem assim: eu não gostei daquele filme, gostei mais do livro, né? Não falam? Eu não gostei daquela atriz que trabalhou no filme. Ou seja, sempre, ainda bem. Por que eu digo ainda bem? Por aquela organização que possa se autopromover, que possa dizer assim: eu sou perfeita, eu funciono assim, os meus clientes são eternamente satisfeitos. Não existe essa organização. Seja ela pública ou privada, ela não existe. Por quê? A visão, a opinião final vai ser sempre do cliente. Portanto, aquilo que você promete e você cumpre, faz parte do trabalho da logística. Entregar aquilo que foi prometido é uma questão de integridade e que nós precisamos valorizar muito no serviço público. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você está ligado a uma organização pública e está fazendo curso de especialização em gestão pública municipal. Portanto, faça a seguinte avaliação: em que parte do trabalho você está inserido que vai responder às expectativas do usuário, lá na ponta, da pessoa que passa pelo serviço que você do qual você faz parte nesse processo. Porque a partir do momento que você responde essa pergunta, você sabe a sua posição e, portanto, você tem como fazer parte desse filme que vai fazer com que o seu cliente saia feliz da organização. Imagine você, eu vou elencar alguns exemplos aqui. A questão dos problemas na sala de aula com relação a material que os alunos possam ter as aulas, são os livros didáticos.
lápis, giz, quase não se usa mais, mas o pincel, o quadro, ou seja, a limpeza do espaço físico onde ficam os alunos, que mais? Um aparato para o professor. A escola, por exemplo, ela tem a merenda escolar também, porque veja só, tudo isso deve ser resultado de um planejamento logístico, ou seja, eu vou falar agora de atividades de apoio operacional da logística. Então eu tenho, por exemplo, a gestão de compras. Eu não posso comprar a merenda escolar apenas no período em que está acontecendo as aulas, ou seja, antes de acontecer as aulas, eu tenho que ter um planejamento para que essa merenda esteja na hora em que o aluno sair para o intervalo para usufruir da merenda escolar, certo? Para isso eu preciso ter um cuidado, porque as compras no serviço público, elas precedem uma questão de orçamento, elas precedem uma questão de fazer uma licitação antecipada, ela precede a seleção de fornecedores. Portanto, faz parte do planejamento logístico esse apoio operacional, porque caso contrário a gente vai viver de emergências. Eu vou colocar um exemplo aqui dos problemas do nosso judiciário. Há um tempo atrás eu ouvi um comentário de uma pessoa que disse assim, quando uma pessoa é estuprada e ela entra na justiça para poder fazer o aborto, porque ela não quer ficar com aquele filho daquela pessoa desconhecida, daquela pessoa que a violentou, ela entra na justiça e pede autorização judicial ali para poder tirar aquele filho que é indesejável. Quando o processo rola de uma maneira tal, demora tanto, que quando ela recebe autorização para fazer o aborto, o feto está com 18 anos. Para a gente entender esse processo da logística, por exemplo, ou seja, eu não tenho tempo hábil para resolver muitos problemas, eu não tenho material hábil, eu não tenho pessoal que possa dar esse apoio operacional e vira, na verdade, chacota. Isso aqui é uma mera historinha para diversão, mas que acaba sendo uma coisa muito trágica. Então vejamos, para finalizar, eu quero falar sobre a avaliação, os métodos quantitativos e ferramentas computacionais aplicados à operacionalização da logística. Bem, os métodos quantitativos e ferramentas da área de informática, o que acontece? Hoje nós temos programas, tanto que a empresa pública pode adquirir, como ela pode também terceirizar para que seja desenvolvido de acordo com com a sua necessidade, de acordo com as operações que são procedidas no processo de logística. Então, o que nós percebemos é que, por exemplo, esses modelos, né, eles são de acordo com a demanda, às vezes eles são atemporais, às vezes eles têm uma questão qualitativa, ou seja, vamos pensar do seguinte, olha, hoje o número de itens que é necessário para se prestar um serviço, por exemplo, aqui na universidade onde eu trabalho. Imaginem vocês, eu vou citar aqui, por exemplo, 10 itens aleatoriamente para vocês entenderem do que eu estou falando. Para eu poder chegar até a sala de aula, eu preciso hoje, trabalhando com toda a modernidade, eu preciso de um apagador, aleatoriamente, apagador, pincéis de várias cores, preciso de um projetor multimídia, eu preciso de uma extensão, eu preciso de um cabo de força, da energia elétrica na realidade, eu preciso que na universidade tenha água, eu preciso que tenham as carteiras, eu preciso que o ambiente seja agradável para as pessoas, que seja limpo. O que mais que eu preciso? Eu preciso que a biblioteca tenha os livros para que eu possa me preparar e também que eu possa passar para os alunos. E uma coisa fundamental que eu preciso também é estar preparado para atender esse aluno, porque eu faço parte do processo da logística de entregar o serviço. Portanto, não é simplesmente chegar e fazer, é preciso todo um planejamento para que a gente tenha esse trabalho feito na universidade. Hoje, se eu utilizar, por exemplo, se eu quiser
falar um pouco mais dessa questão dos computadores, da questão das compras, nós temos o advento, que eu acho de uma genialidade fantástica, de um avanço tecnológico, de um avanço administrativo, um avanço na gestão, que são as compras feitas pela internet. As compras que são feitas através daquele processo de tomada de preços, aquele processo em que você tem uma forma de comprar na licitação, em que você precisou de um equipamento, você só apenas registro de preço. A ideia é essa, o registro de preço. Por quê? Porque você tem milhares de itens que são necessários no mais rápido espaço de tempo. Então, preparar uma licitação vai ser um processo demorado. Portanto, fazer apenas uma licitação para milhares, centenas, dezenas de itens é um avanço no processo de licitação. Esses dias mesmo, eu estava conversando com uma pessoa do setor de material da minha universidade e ela me disse assim, eu estou precisando de uma impressora. Eu vou conversar com o chefe do meu departamento para que ele possa solicitar uma impressora, onde a gente também tenha um scanner. Ele simplesmente entrou no programa de compras e disse, professor, eu tenho um modelo de impressora, e mostrou a fotografia e disse, esse modelo aqui eu tenho 200 unidades disponíveis no registro de preço. Basta fazer o memorando e a gente, no máximo, em 10 dias, entrega essa impressora no seu departamento. Vejam só que maravilha. Há um tempo atrás, nossa, era uma loucura para fazer isso. Por quê? Porque comprou-se, por exemplo, 10 impressoras que foram solicitadas. E aí, para comprar mais 10, outros departamentos, outros lugares precisam, não tem condições de comprar, vai ter que fazer uma nova licitação. Com registro de preço, não. A organização, os fornecedores, eles recebem à medida que eles entregam. Então, vejamos, fica muito mais fácil você trabalhar de acordo com a demanda quando você tem essa possibilidade do apoio operacional das compras. E tudo isso faz parte da gestão da logística. Eu espero que eu tenha passado pelo menos a ideia nessa conversa. Eu considero isso aqui uma conversa, porque o tema é tão vasto que nós precisaríamos de muito tempo para discutir esse assunto. Mas, como nós temos esse tempo, dá para passar uma noção, você pode se posicionar em relação a esse trabalho que nós estamos fazendo, que é muito importante, que é a gestão da logística. Obrigado.